E aí, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar nesse vídeo algo diferente que aconteceu comigo hoje. Espero que vocês entendam a mensagem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Milton e esse é o canal Milton e Maia. Sejam muito bem-vindos. Queridos, ontem um irmão me mandou uma mensagem no Instagram fazendo uma pergunta que eu não entendi logo de cara. E o irmão disse assim, a pergunta é essa, é simples, né? Mas apenas 5 ou 6 pessoas desenvolveram uma conversa ali imediata assim comigo. Ele me deu as boas-vindas no grupo e, gente, eu tô aqui esfregando a mão porque tá muito frio. E ele deu as boas-vindas ali no grupo e mandou um texto. Ele mandou logo um versículo e nesse versículo ele pediu para que eu expôsse o que eu acreditava. E esse versículo falava sobre salvação. São 2 versículos, na verdade, eu não lembro eles de cor. E ele falava sobre a salvação e a gente começou a discorrer esse assunto. E logo que eu mandei a mensagem, coloquei, né, ali expus o meu ponto de vista, um outro irmão já veio com um outro pensamento. E foi logo que eu expus ali o que eu pensava, os irmãos começaram a responder e eu vi uma doutrina que eu nunca tinha ouvido falar antes. Acredito eu que ela não é tão nova, mas eu nunca tinha ouvido falar. E eu achei um absurdo, mas eu vou compartilhar com vocês. No pensamento desse pessoal, Cristo morreu na cruz e quando ele morreu na cruz, ele salvou toda a humanidade. E as pessoas ali, né, um pessoal me falava assim, você não é convertido, você ainda não tem fé em Cristo, você ainda não se converteu e tal. Por quê? Porque eu dizia que Cristo torna possível a nossa salvação. Uma vez que cremos nele, nós somos salvos. Todavia, se nós não cremos nele, nós não estamos salvos. E isso para eles era uma heresia, porque eles acreditavam que eles acreditam, né, que o sacrifício de Cristo, ele foi válido para salvar toda a humanidade, sem exceção, sem condição. Então, um irmão disse, para os evangélicos hoje em dia, é prazeroso você olhar para as pessoas na rua, apontar o dedo e dizer, esse está condenado, você está condenado. Como que pode? Como pode uma pessoa se sentir bem? Como que pode ela dormir à noite? Como que ela pode ser feliz sabendo que as pessoas ao seu redor estão condenadas? Não. Cristo morreu para salvar todos, de forma incondicional. Isso é tão absurdo, que não houve... eu tentei, né, debater e chegar a algum pensamento ali com eles, mas foi impossível. São 70 pessoas que estão dentro daquele grupo, sendo guiadas. Se você perseverar até o final, você está salvo, mas se você não perseverar até o final, você e a sua família queimarão no inferno para sempre. Tudo bem, eu respondi ele, né, uma pergunta boa, mas um tanto quanto óbvia, e ele perguntou se eu não queria participar de um grupo no WhatsApp. Um grupo que ele tinha feito, ele e outras pessoas, né, desenvolveram o grupo para debates teológicos, para falar sobre a palavra e tal. Eu não sei de onde é esse irmão, não sei, né, de onde são as pessoas que estão lá nesse grupo, mas eu aceitei. E eu vi que no grupo tinham 70 pessoas, 77, alguma coisa assim. No grupo, por doutrinas heréticas e absurdas. Eles chegaram a falar algo sobre pessoas que cometeram atrocidades tremendas na história, dizendo que essas pessoas estariam salvas mesmo sem arrependimento. Eles dizem que o arrependimento
nada mais é do que a metanoia. Quando você se arrepende na sua mente, porque você não pode se arrepender para ser salvo, porque se você se arrepende para ser salvo, logo a salvação não é por Cristo, é você quem a conquistou através do seu arrependimento. Então, pessoas que não se arrependem, elas estão salvas. Pessoas que se arrependem, estão salvas. Todos estão salvos. Do mais monstruoso ser humano que existe ou existiu na face da terra, até o mais santo, o mais puro e o mais fiel a Cristo. Bom, os ânimos acabaram se exaltando um pouco, várias pessoas entraram ali debatendo comigo, eu vi que a maioria pensava dessa forma, mas havia um irmão, que inclusive é o irmão que me colocou no grupo, que pensava diferente. Depois que, bom, hoje de manhã, eles começaram a migrar para um outro assunto, né, falar sobre uma outra heresia, e eu respondi, falei, gente, vamos, né, eu fui respeitoso o tempo todo eu fui respeitoso, porque, irmãos, eu sei chegar e eu sei sair, sabe? Eu sei me colocar no meu lugar para discutir, para debater alguma coisa com alguém, e, bom, um irmão ali dentro, começou a falar um monte de palavrão e me chamar de Jesus. Ah, você é o Jesus então, enfim, foi muito desagradável. E eu respondi para ele assim, irmão, claro que aí os ânimos já um pouco, né, exaltados, eu respondi para ele, irmão, é com essa boca que você glorifica o Senhor? Eu me recuso a desenvolver esse tipo de conversa. E eu parei de responder ele, né, respondi as outras pessoas e ele eu não respondia mais. Aí ali na frente ele falou de uma forma mais calma, falou, mas então explica para mim, né, o que eu preciso fazer para ser salvo e tal. Mas eu sabia que ele estava só afrontando, ele estava só querendo, né. E eu respondi para ele, falei, irmão, eu vou me abster de te responder isso, porque eu sei que isso só vai levar a gente a se exaltar, né, discutir, e eu não gosto de palavrão, eu não gosto desse tipo de conversa, então eu prefiro não te responder. Aí ele escreveu assim, você é desonesto, e me removeu do grupo. Havia ali pessoas que sim, estavam realmente com amor, tentando explicar o ponto de vista delas, e assim, de uma forma que, sabe, a pessoa trazia escritura e tal, e esse cara, eu falei pra ele, ele me fez a pergunta, né, o que eu preciso fazer para ser salvo a primeira vez, né, e a primeira vez eu falei, irmão, você quer um versículo bíblico? Ele disse, não, eu não quero Bíblia, eu já li a Bíblia inteira, eu tô enjoado de Bíblia, eu quero que você fale a sua visão. Daí eu falei, irmão, se você tá enjoado da Bíblia, não sou eu que vou te convencer, né, nesse assunto. Enfim, esse irmão me tirou do grupo, e graças a Deus, porque eu não ia conseguir permanecer ali. Mas aquele irmão que me colocou nesse grupo, eu mandei mensagem para ele, falei, irmão, eu tentei, né, porque ele queria que eu conversasse com as pessoas, né. Eu falei, irmão, eu tentei, mas os pensamentos são muito diferentes e tal, e ele acredita quase como a gente. E eu já vou chegar no ponto importante de todo esse assunto. Conversando com esse irmão, eu expliquei para ele, né, que o rapaz havia me retirado do grupo e tal. Ele perguntou, né, se eu tinha saído, se ele tinha me retirado. Eu falei, não, ele me tirou do grupo, mas tá tudo bem, né. Ele falou que ia conversar com o pessoal. Eu falei, cara, tá tudo bem, né, tá tudo bem. Realmente ia acabar desenvolvendo uma coisa destrutiva e não construtiva, não ia edificar ninguém. Mas aí eu comecei a conversar com ele, ele me mandou mais uns versículos, né, perguntando, como que você vê isso aqui e tal. E aí, irmãos, com todo respeito, eu vi que ele tinha um pensamento, uma doutrina, que eu também nunca tinha ouvido falar antes. Diferente do que eu acredito, diferente do que aquele pessoal do grupo acreditava, ele crê que Cristo, na sua morte e ressurreição, ele pagou o pecado, pagou o preço do pecado de Adão. E que esse preço do pecado de Adão que ele pagou para toda a humanidade. Agora, o que nos condena é o pecado carnal. Então, veja só, para ele existem dois tipos de pecado, o pecado de Adão e o pecado carnal. O pecado de Adão, ele é um pecado para a condenação eterna.
Então, todos antes de Cristo estavam condenados eternamente por conta do pecado de Adão. Até aí tudo bem. Quando Cristo morreu e Cristo ressuscitou, ele pagou esse preço. Logo, ali no passado, né, todas aquelas pessoas que eram condenadas por conta do pecado de Adão foram justificadas. E as que perseveraram sem pecado, porque ele crê que se nós cairmos em um pecado, né, como o texto de Tiago, se nós caímos em um pecado, nós caímos em todos. Então, todas essas pessoas que foram condenadas, Cristo morreu e pagou o preço da condenação do pecado de Adão. Mas cada uma delas seria julgada pelo seu pecado carnal. Logo, se cada uma dessas pessoas, todas as pessoas, né, antes de Cristo, se elas pecaram em uma coisa, elas foram condenadas e não puderam ser salvas. Depois de Cristo, a mesma coisa. Nós já não temos mais o pecado de Adão. Agora, o pecado que nós temos é o pecado carnal. E esse pecado carnal, ele disse que veio do homem, de cada ser humano, individual. Como ele disse, porque a salvação é individual, então é cada um com o seu pecado. Mas eu perguntei para ele, falei, tá, irmão, mas e como é que funcionaria no caso de uma pessoa que não crê em Deus? Porque assim, se ele acredita que o pecado de Adão foi apagado de toda a humanidade, então toda a humanidade ela é julgada, né? Ela mesma conquista a sua salvação através do não pecar, né? Então, se você não peca, o carnal, né? Se a sua carne não peca, se você se mantém puro, santo, sem cometer nenhum erro, nenhum pecado, então você está salvo. Se você cair em um pecado, você está condenado ao fogo eterno. Então eu perguntei para ele, irmão, como que funcionaria então o seguinte caso? Vamos dizer que eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Jesus Cristo e na sua salvação. Uma hipótese. Mas como o pecado carnal é algo que você tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, você decide se você quer pecar ou não. Digamos que eu decido que eu não quero pecar, que eu não quero fazer nada de errado, que eu quero viver uma vida tranquila. Você conhece aí, irmão? Deixa aí nos comentários se você conhece alguém, seja próximo ou seja alguém de distante, que leva uma vida justa. É um cara íntegro, uma mulher íntegra, honesto, paga suas dívidas, não é mentiroso, não rouba, não mata, não adultera. Uma pessoa boa. Você conhece alguém assim? Fala aí pra mim. Essa pessoa, mesmo que não crendo em Deus e não crendo em Cristo, ela pode ser assim. Essa pessoa está salva? Essa pessoa está salva no sentido de ela é corpo de Cristo? Ela é a noiva de Cristo? E aí ele me respondeu, cara, não importa, né? Se Cristo quiser salvar uma pessoa que não acredita nele, Cristo vai salvar. Aí eu falei para ele assim, tá, mas se eu não acredito em Deus e não acredito em Cristo, hipoteticamente, eu posso considerar que ter relações sexuais antes do casamento é certo, é uma forma de amor. É uma forma de amor, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o prazer, né? Então eu não estou fazendo nada contrário à vontade de Deus. Não, na verdade eu não creio em Deus. Então se Deus fala que é certo ou que é errado, não me importa porque eu não acredito nele. Para mim ele não existe, então, hipoteticamente, para mim ele não existe, então o que eu faço é certo e pronto, acabou. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que fizeram atrocidades achando que estavam certas? Veja o próprio Paulo, ou Saulo, ele fez o que fez pensando que estava fazendo certo, e nesse caso ainda para Deus, né? Então essa pessoa pode fazer o que ela quiser, considerando que ela está certa na doutrina dele, Cristo ainda assim limpou ela do pecado de Adão, logo ela é justificada e será salva, salva para ser corpo de Cristo, para ser noiva, uma pessoa ímpia, noiva de Cristo. Eu percebi que havia uma dor nele para que ele chegasse a essa conclusão. Assim como lá naquele rapaz do grupo. A dor do rapaz do grupo era o quê? Eu não posso olhar para as pessoas e ver que elas estão condenadas. Gente, isso é bonito, isso é lindo.
sabe? Realmente é muito triste você ver as pessoas vivendo as suas vidas e estando, né, caminhando para condenação. E às vezes você fala e a pessoa não muda, não se arrepende, não muda os seus caminhos, não se volta para o Senhor. E realmente isso é doloroso. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho, é levar a mensagem de Cristo para que essas pessoas encontrem o Senhor e sejam salvas. No seu livre-arbítrio, escolherem estar com o Senhor. E a dor desse irmão era o quê? Eu tive pessoas na minha família que eram boas, mas morreram sem Cristo. Não é justo que elas estejam condenadas só porque não creram em Cristo. Houve casos de crianças que morreram e ele não considera justo a criança morrer sendo pura, inocente e estar condenada ao inferno. Então, é mais fácil crer que todos estão salvos, adaptar a Escritura para trazer alívio para o nosso coração e para a nossa mente. E colocar o Senhor dentro da sua própria justiça. Não, isso aqui é justo, então Deus é assim. Isso aqui é injusto, então Deus não é assim. Não é justo que uma criança morra inocente e queime no inferno para sempre. Não é justo. Então, logo eu entendo que Cristo salvou todos. Todos. Bom, olha aí o perigo de falsas doutrinas, falsos profetas, falsa mensagem. A pessoa distorce a Escritura para poder encontrar conforto, não acreditando, não confiando que a Escritura por si só é o conforto. Há uma explicação, irmãos, para crianças que morrem inocentes e elas não estão nem queimando no fogo do inferno e nem salvas. Eu vi uma história uma vez acho que foi o pastor Igor, lá do Rio de Janeiro, que contou em uma de suas lives. E a história era assim. Antes de eu contar para você essa história, quero pedir para que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Curte e comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque nós estamos postando vídeos quase que diariamente sobre louvor, ministrações, pregações, palavra, devocional, vlogs. Gente, esse canal tá completíssimo, tem de tudo aqui. Se inscreve aí que você não vai se arrepender. Beleza? Nessa história era assim, Pedrinho era um menino que não conhecia o Senhor. Era um menino que não teve a oportunidade de conhecer Jesus Cristo e o Evangelho da Salvação. Ainda criança, ali com seus 10 anos, um dia ele foi convidado por Zezinho, seu amigo de escola, a ir congregar com ele na igreja e a sua família. Joãozinho disse, eu vou, né? Não tenho nada a perder, eu vou, vamos ver quem é Jesus, eu vou. E quando o Joãozinho, no outro dia, saía de casa para se encontrar com seu amiguinho Zezinho, no caminho ele se deparou com Pedro Matador. O Pedro Matador era um assassino, ladrão de bancos e uma pessoa terrível, uma pessoa cruel, má, que fazia o mal sem sentir remorso. E Pedro Matador estava fugindo da polícia nesse exato momento porque ele tinha acabado de cometer um assalto. E ele se encontrou com Joãozinho no caminho e a polícia na cola dele. Então Joãozinho, assustado, tenta correr, mas Pedro Matador pega o Joãozinho, aponta uma arma para a cabeça do Joãozinho e diz que a partir daquele momento ele seria o refém que o livraria da cadeia. Então a polícia encontra os dois, Pedro Matador está segurando o Joãozinho com a arma na cabeça do Joãozinho. E como Pedro Matador era muito cruel, a polícia acabou atirando para acertar Pedro. Acertou Pedro, matou Pedro e Pedro na mesma hora matou Joãozinho. Deus é justo, amém? É justo que Joãozinho esteja
ou estará queimando no inferno eternamente ao lado de Pedro Matador? Simplesmente porque ele morreu sem Cristo? Simplesmente porque não deu tempo de ele chegar até a casa do Zezinho e chegar até a igreja para aquela noite receber a palavra do Evangelho, se converter e ter um encontro verdadeiro com Jesus? Não deu tempo. É justo que Joãozinho, sendo uma criança boa, que não fazia mal para ninguém, que só brincava com seus amiguinhos, empinava pipa, é justo que ele esteja do lado de Pedro Matador queimando no inferno? Não é justo, irmão. Deus não permitiria isso. Deus não é assim. Então qual é a explicação? Para onde foi Joãozinho e para onde foi Pedro Matador? A resposta desse enigma está na Escritura, está na Bíblia. Não é necessário que eu faça um malabarismo com a palavra para tentar dizer que não. Você não precisa, na verdade, se você é uma criança, você não precisa de Cristo para ser salvo. Você já é um anjinho, porque o reino dos céus é das crianças, das criancinhas. Mas então, Jesus não é o único nome pelo qual devemos ser salvos? Existe algum outro nome? Existe algum outro caminho para a salvação? Um caminho para chegar até o Pai? Um caminho para ser noiva ou corpo de Cristo, além do próprio Jesus Cristo? Veja que Joãozinho não pode, segundo a Bíblia, ser noiva de Cristo. Ele não pode ser igreja. Ele não pode ser sacerdócio real. Mas Joãozinho também não pode ser condenado ao fogo eterno por toda a eternidade ao lado de Pedro Matador. A falta desse entendimento faz com que as pessoas distorçam a Escritura para fazer encaixar, para fazer sentido na cabeça delas tudo aquilo que está acontecendo ao redor. Meus irmãos, a resposta para esse grande enigma é que existem dois tipos de salvação. Existe a salvação para ser noiva e existe a salvação para as nações. Joãozinho não foi condenado ao inferno, mas ele também não se tornou igreja. Joãozinho é nação. Nação que viverá durante todo o período milenar e talvez além, sendo regidas pela igreja e o governo de Cristo aqui na terra. Elas não serão condenadas ao inferno, mas também não serão noiva de Cristo, não serão igreja. A primeira ressurreição, meus irmãos, é para os que morrem em Cristo. Na primeira ressurreição não ressuscitará nem Pedro Matador e nem o Joãozinho, talvez o Zezinho. Os que morrem em Cristo ressuscitam na primeira ressurreição e eles reinam com Cristo durante os 1000 anos. Depois dos 1000 anos é que virá a segunda ressurreição. E na segunda ressurreição, meus irmãos, é quando Joãozinho vai ressuscitar e ele será julgado, será aberto o livro da vida, dentre outros livros, e Joãozinho será justificado pelas suas obras. Não porque morreu em Cristo, mas pelas suas obras. Se Joãozinho era uma pessoa boa, tudo isso será contabilizado neste momento. E Pedro Matador ressuscitará para a condenação eterna, para a morte eterna. Então, meus irmãos, não temam a Bíblia. A Bíblia por si só traz paz. Lembre-se que Deus é justo. Ele é justo. Para esse irmão, é mais fácil crer que alguém que comete pecados por não acreditar em Deus está salvo, porque Cristo já pagou o pecado de Adão na vida daquele ser humano. É mais fácil ele crer nisso e distorcer inúmeros outros versículos bíblicos do que tentar verdadeiramente entender por quê. Por quê? Por que crianças morrem? Por que crianças morreram? Tantas crianças, tantas famílias morreram pelas mãos do próprio Deus no Antigo Testamento. Por que crianças morrem hoje
Nessas guerras que a gente está vendo acontecer, crianças morrem o tempo todo, inocentes morrem, doentes, deficientes morrem. Se você perguntar para o Senhor o porquê, através do seu Espírito e da tua palavra, Ele vai te revelar. Ele vai te revelar. E a revelação mostra o quão justo Ele é. A Bíblia, meus irmãos, é suficiente. A palavra é suficiente e ela é perfeita. Você não vai encontrar erros, você não vai encontrar falhas, você não vai encontrar contradições. Pode ser que você não entenda, mas não é porque você não entende, não é porque eu não entendo, que ninguém mais no mundo entende. O que liberta é a palavra, o Verbo, Jesus.